Boa noite, pessoal. Eu me chamo Matheus, esse é o canal Mestre Trader e hoje eu vou gravar a primeira videoaula mostrando para vocês como que eu configuro o Profit Chart Pro, já que todos os trades que eu gravo, né, ao vivo e enquanto a gente está fazendo as operações de mercado, são sempre em cima da plataforma da Nelogica, né, que é o Profit Chart Pro, que hoje todas as corretoras têm disponível e para mim é a melhor plataforma disparado hoje para operações de day trade, né, devido à dinâmica e às suas funcionalidades. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo uma técnica, né, para operação via análise gráfica e análise técnica, e onde eu fui minimizando muito conteúdo, né, em relação às minhas análises, fazendo com que meu operacional evoluísse muito e transformando o simples em eficiência. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu configuro, né? Eu já estou com o Profit aqui aberto, então já estou na minha opção toda configurada da forma que eu trabalho. Até dá para ver aqui que o resultado do dia hoje foi R$ 1.015, que foi aquela operação que a gente fez no dólar, que mais cedo eu postei na nossa playlist Operando na Prática. Então a gente fez hoje um trade de R$ 1.015. Nós temos uma parte do canal que ele é para conteúdo educacional, onde a gente mostra que tu pode entrar todos os dias arriscando perder 1.000 e com alvo de R$ 1.000 de ganho, e se tu vai se protegendo nas operações, a tendência é que nós tenhamos estatisticamente muito mais acertos, né, de dias positivos do que dias negativos. Então eu vou gravar um vídeo todos os dias durante um mês para provar que é possível sim ter muita eficiência no day trade, tentando fazer uma renda diária de R$ 1.000. Então agora, sem maiores delongas, vamos à explicação do que eu utilizo no Profit e quais são as configurações básicas que eu uso para quando estiver fazendo também essas operações ao vivo, vocês entendam do que eu estou falando em relação ao meu setup, às minhas estratégias, né? Então, primeiramente eu vou vir aqui no desktop, vou vir para o desktop original. Então a gente vai sair aqui da minha configuração e vamos vir para o básico. Provavelmente assim quando vocês abrirem o Profit, ele vai estar dessa forma aqui, né? Até inclusive aqui o meu, ele já está pintado, os candles. Eu vou excluir a regra de coloração. Excluir a regra de coloração. Para explicar para vocês todas as funções que eu uso. Então vamos lá. Primeiro, né, a gente tem aqui a grade de cotações, né, onde eu coloco o Ibovespa, o índice futuro, dólar futuro e algumas ações que me interessam. Então, primeiro de tudo, a gente opera 2 minutos, né? Vocês estão olhando ali que está Petrobras aqui na tela. Vamos colocar aqui o dólar, né, na opção de 2 minutos. Então, primeiro de tudo, o que a gente faz é operar 2 minutos. Então, vamos pegar o dia de hoje aqui. Nós temos aqui, então, o dia de hoje, 2 minutos. Outra coisa que eu utilizo, até vou dar um zoom maior para vocês perceberem aqui, ó. Essas linhas, ó, tem uma linha verde, uma linha azul, uma linha marrom e uma linha vermelha. Basicamente, aqui é o seguinte, é o Prior Code, tá? E os valores são sempre do dia anterior, tá? A máxima do dia anterior. Aí tu bota o Prior Code de novo. Aí tem o ajuste, né? O fechamento do dia anterior e a mínima do dia anterior. São os pontos que me interessam, porque normalmente eles são pontos de suporte e resistência. Tem essa linha aqui também, que parece uma média, mas não é, e não deixa de ser, né? A VWAP diária, né? Então a gente tem aqui a VWAP do período diário, sempre nos dando a média dos comprados e vendidos durante o dia. Ela é muito importante. VWAP, então, é um ponto onde a gente utiliza inúmeras estratégias, né, ao decorrer do dia. Compra na VWAP, venda na VWAP, ou venda no rompimento, ou compra no rompimento. Então, essas são as questões gráficas. Eu não uso média móvel, eu não uso bandas de Bollinger, eu não uso nada além disso que eu mostrei para vocês aqui. E a coloração dos candles que eu já vou explicar. Embaixo aqui vocês vão ver que tem aqui um indicador que pouquíssimas pessoas utilizam,
pouquíssimas mesmo, tá? É tendência preço-volume. Essa linha azul já vem configurado, né, default, ele é o indicador tendência preço-volume. Só que eu linko ele a uma média de 50 períodos no gráfico de 2 minutos, tá? Por que que eu faço isso? Porque ele me interessa para dois momentos. Primeiro, para identificar reversão de tendência e segundo, para identificar continuação de tendência. Então, quando tem uma reversão, o início de um movimento forte e quando ele está seguindo o movimento. Né? Se pegar aqui, ó, vamos olhar o dia anterior aqui. Temos um movimento bacana aqui de reversão de tendência. Ó, veja bem, nesse dia aqui, então, o dólar ele caiu, né, 70 pontos. Vou até pegar essa linha aqui para vocês entenderem melhor. Veja que aqui, ó, a tendência preço-volume rompeu a média de 50, que estava apontando muito para cima, porque ele vinha de uma alta forte. Aí, então, isso aqui foi um movimento muito agressivo, né? A gente normalmente nem entra nesse tipo de movimento, não sei para fazer movimentos contra a tendência. De repente, a média começou a trabalhar lateralizada, começou a apontar para baixo, teve, né, um repique aqui do movimento e depois continuou caindo, né? E ele se manteve praticamente abaixo da média de 50 até que ele fez esse fundo aqui. Logo depois, ele se aproximou da média de 50, rompeu a média de 50, né? Quando ele negou aqui esse fundo, né? Ele fez um fundo duplo, ele começou a fazer um movimento maior, superou o antigo topinho aqui, desse último pivô que tinha feito. Depois ele tentou buscar o fundo de novo, não rompeu mais o fundo, não chegou nem, né? Chegou na verdade em 50% aqui desse movimento. E o TPV, né? Ele bateu na média, escorou, calçou na média e voltou e começou a subir, fazendo, ó, a linha de 50 períodos aqui, a média de 50 períodos começou a inclinar para cima e o TPV acompanhando para cima. Então aqui deu uma entrada muito boa de reversão de tendência, ó, que pegaria aqui 12, na verdade 15 pontos, que para muitos seria já uma operação suficiente para o dia, né? Então temos a grade de cotações, o TPV, a média de 50 períodos, o Prior Code com essas informações que eu passei, que é a máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, o ajuste e o fechamento do dia anterior e o VWAP. Agora tem a situação da coloração dos candles. Isso aqui é interessante a nível visual e ele funciona muito bem pela dinâmica, né, de que foi criado isso aqui. Ó. Então, inserir estratégia, inserir regra de coloração. Fica mais fácil. Então, como que funciona essa regra de coloração dos candles? Basicamente é o seguinte, tem três regras que tem que acontecer para ele pintar de verde ou de vermelho, tá? Primeira, até vou botar aqui na tela para vocês entenderem melhor, tá? Vamos inserir o indicador, porque é baseado também no indicador que é uma média móvel de 50 períodos, tá? Sempre no gráfico de 2 minutos, tá? Eu só opero em cima do gráfico de 2 minutos. Então vamos inserir uma média no gráfico de 50 períodos nos 2 minutos. Ok. Então vocês vão ver aqui o seguinte, tá? Eu vou aumentar essa média aqui para vocês terem uma noção melhor. A espessura dela aqui. Então o que acontece? Sempre que o topo do candle for maior que o candle anterior e estiver acima da VWAP e a média de 50 períodos for maior que a média de 50 períodos com um desvio de 1 período, né? Ou seja, a média de 50 períodos ela tem que estar inclinada para cima, tá? Então, a média de 50 períodos estando inclinada para cima, o preço estando acima da VWAP e o candle fazendo máxima maior que o candle anterior, vai pintar de verde. E sendo o oposto, vai pintar de vermelho. Então, aqui, por exemplo, ó, pintou de vermelho porque o candle passou abaixo da VWAP, estava abaixo da média de 50 períodos, e a média de 50 períodos, no momento do candle aqui, ela estava já negativa, estava menor do que a média com desvio padrão de 1. Então é assim que eu criei minha regra de coloração. Vocês podem ver que quando pega uma tendência, dificilmente ela muda de cor tão cedo, né? Ela segue a tendência legal.
e muitas vezes dá para surfar uma onda bem boa nesse movimento. Essas são as configurações dos candles. Então, configurando o candle, né, a coloração, essas questões do Prior Code, a VWAP, o TPV, né, que é a tendência preço-volume, e a média de 50 períodos, com a grade de cotações. E por fim, eu uso aqui, por exemplo, a gente coloca o dólar aqui no book, só que em vez de olhar o book, eu olho sempre o Netrix. E no Netrix eu vou acompanhando, né, a cotação, muitas vezes aparece aqui a quantidade de compra, quantidade de venda, e eu vou acompanhando isso de forma que a gente vai analisando as ofertas, né, onde tem pontos de suporte, pontos de resistência, e junto disso eu uso, que agora não vai dar para nós ver, a gente sempre usa o livro visual, aqui ó, livro visual, que quando o mercado está aberto aparece aqui também o livro visual nesse canto direito, onde tem maiores números de ofertas. Então basicamente é isso, são as configurações que a gente faz no Profit, né? Ao longo do tempo eu vou mostrar para vocês também as estratégias que a gente utiliza no decorrer do dia, né? São inúmeras estratégias, depende de como o mercado está se comportando, mas basicamente essa questão de configuração do Profit ela é muito importante porque para que vocês entendam, né, ao decorrer desse processo das videoaulas, operando na prática, operando ao vivo com a gente, vocês possam saber o que a gente está falando quando falar em VWAP, quando falar em TPV, quando falar em... Eu nem preciso ficar vendo a média de 50 no gráfico, porque quando pinta o candle eu já sei como é que ela está se comportando, né? Então o gráfico fica mais limpo, e ele estando mais limpo, às vezes a gente consegue fazer uma análise técnica melhor, né? Onde nós vamos traçando muito no decorrer do dia, a gente vai traçando pontos de suporte, pontos de resistência, canais de alta, canais de baixa, rompimentos de canais, volta para o canal para poder fazer uma inversão de movimento. Então tudo isso aí ao longo do tempo eu vou ensinando as técnicas que a gente usa para fazer os trades. Mas basicamente então a configuração é Netrix para o ativo que a gente está operando, grade de cotações para ter uma ideia de como é que está o mercado. O gráfico, sempre analiso o gráfico, tá? E a gente toma decisão baseada então em análise técnica e análise gráfica. Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só postar ali, pedir que a gente esclarece e vai fazendo novos tópicos. O que tiver que incluir, depois a gente vai incluindo também. Então essa é a nossa primeira videoaula em como eu configuro o Profit Chart Pro. Então é isso aí, eu sou o Mestre Trader e esse foi a aula 1 em como eu configuro o Profit Chart Pro. Até mais, uma boa noite para todos e bons trades.